Olá amigas e amigos, sejam todos bem-vindos a mais esse tutorial do sistema web da plataforma Blue Labs. Hoje abordaremos todas as potencialidades da função armazenamento. A função armazenamento no nosso sistema, ela está estruturada em 4 níveis. O primeiro nível seria a posição de armazenamento, que é toda a estrutura do laboratório utilizada para guardar amostras, reagentes, plásticos, livros ou qualquer outra coisa que esteja sendo armazenada nesse laboratório. Podemos chamar de local de armazenamento um freezer, um armário, uma sala, uma bancada, um gaveteiro, um ultra freezer, uma geladeira. Todas essas estruturas são locais de armazenamento. Esses locais de armazenamento podem ter divisões internas. Essas divisões internas são as posições do nosso sistema. Então uma geladeira ela pode ter 3 ou 4 prateleiras. Um armário pode ter 5 ou 6 prateleiras. Um freezer pode ter 3, 4 ou 5 gavetas. Então essas são as posições dos locais de armazenamento. Além das posições dos locais, nós sentimos a necessidade de criar mais 2 níveis estruturais. O nível do objeto e o nível de produto. Qual a diferença desses 2 níveis? Ocupando um espaço na posição de armazenamento, eu posso ter um frasco ou eu posso ter uma caixa contendo vários itens dentro dessa caixa. A caixa ou o frasco, ele seria o objeto que encontra-se armazenado. E caso esse objeto ele tenha um layout onde permite o armazenamento de uma ou mais unidades, seja do que for, essas unidades que estão dentro do objeto é o que nós chamamos de produtos. Então seriam, dar um exemplo concreto para que vocês possam entender. Se eu tenho um frasco de tampão, esse objeto seria o produto, porque ele é um frasco contendo uma solução homogênea de um tampão qualquer. Mas se ele for uma caixa de amostras, ou se ele for um rack de tubos, onde eu tenha vários outros tubos ou várias amostras armazenadas naquela caixa, a caixa de amostras seria o objeto, porque é ele que está ocupando o espaço na posição de armazenamento. E os tubos ou as amostras que estejam dentro da caixa são os produtos. Então essa seria a diferença entre os 2 níveis estruturais, objetos e produtos. Em síntese, nós temos 4 níveis estruturais. O primeiro seria o local de armazenamento, que pode ser um freezer, uma geladeira, um armário e etc. O segundo seria as subdivisões de cada um desses locais. O terceiro seriam os objetos que estão ocupando o espaço físico nas posições de armazenamento. E o quarto nível seriam os produtos, que ocorre quando eu tiver um objeto que tem um layout maior do que 1 por 1, ou seja, um layout que permita que eu tenha 2 ou mais frascos, 2 ou mais tubos dentro do seu interior, para que eu possa descrever cada um deles. Ok, a partir de agora nós vamos utilizar essa função armazenamento. Logo na tela inicial do sistema, eu tenho essas 4 barras azuis que representam o que eu tenho já criado dentro do meu laboratório, aquilo que eu tenho no nosso banco de dados. Eu tenho os locais de armazenamento, num total de 9 locais cadastrados para esse nosso laboratório de simulação. Nós temos 27 posições de armazenamento, lembrando que esses 27 é o somatório de todas as posições que estão cadastradas desses 9 locais. Nós temos 16 objetos e esses 16 objetos têm 6 produtos. Lembrando que nem todo objeto ele necessita ter uma descrição do produto, caso ele seja já o próprio produto. Como que eu acesso cada um desses níveis estruturais? Eu posso acessar de 2 formas. Ou clicando nesse botão Veja Todos, que tem embaixo de cada um dos locais, das posições, dos produtos e etc. Ou eu posso vir direto no menu de utilidades. Clico aqui no botão para expandir, armazenamento, e aqui eu tenho locais, posições, objetos, produtos e o painel que eu explico daqui a pouco o que seria ele. Então vou clicar aqui em locais de armazenamento. Quando eu clicar em locais de armazenamento, ele vai trazer o cadastro que eu tenho de todos os locais que estão cadastrados no meu laboratório. Tudo organizado aqui na forma de lista.
Caso eu queira adicionar um novo local de armazenamento, é só clicar nesse botão adicionar. Ele vai abrir essa tela sobre a tela de visualização em lista dos locais de armazenamento, e aqui eu posso cadastrar um novo local. Armário de vidraria. Como já existe um armário de vidraria cadastrado, eu vou chamar temporariamente esse daqui de 2. Vocês vão perceber mais à frente que essa numeração não é tão necessária desde que eu use etiquetas que você recebe no kit de boas-vindas para uma correta identificação visual dentro do laboratório. Daqui a pouco eu vou explicar melhor um pouco essa etiqueta de visualização. Eu posso escolher um ícone, tá? Não é obrigatório. Eu posso escolher um ícone para esse meu local de armazenamento. Vou escolher aqui vou escolher esse ícone. E eu posso ou não colocar uma cor nesse ícone. Agora tem esse último campo, código de etiqueta. O que significa esse código de etiqueta? Todo laboratório cadastrado, ele recebe ou por um dos nossos colaboradores ou pelo correio, um conjunto de adesivos. E um desses adesivos são uns números grandes, mais ou menos aí por volta de 10 centímetros, onde eu tenho uma cartela com o número de 1 a 6 e uma outra cartela com o número de 7 a 12. Essas etiquetas nós fornecemos a vocês para que vocês possam identificar cada uma dos locais de armazenamento que você está criando. Como já existe um outro armário de vidraria, eu posso chamar esse armário de vidraria 2, mas alguém poderia ficar com dúvida qual é o armário 1, qual é o armário de vidraria 1, qual é o armário de vidraria 2. Essa dúvida vai ser dirimida se você usar as nossas etiquetas para identificar cada um desses locais de armazenamento. Então eu vou chamar esse local de armazenamento, eu vou avisar aqui o sistema que esse local de armazenamento vai receber o adesivo de número 10. E aí eu vou ter aqui cadastrado 10 locais de armazenamento. Você pode deixar ordenado através aqui da ordem alfabética, ou eu posso alterar aqui nessas setinhas a ordenação. Eu vou pedir para ele ordenar de acordo com o código de etiqueta de 1 a 10. Então, quem recebeu a etiqueta número 1 foi a geladeira 1, a etiqueta 2 a geladeira 2, a etiqueta 3 o freezer 1, a etiqueta 4 o freezer menos 80, e assim sucessivamente até eu chegar no 10º local de armazenamento, que seria o armário de vidraria 2. Como foi dito anteriormente, cada um desses locais de armazenamento pode ter subdivisões internas, que são as posições. Então, ao clicar nesses botões ao lado de cada um dos locais de armazenamento, eu acesso a guia de posições deste local. Vamos acessar então as posições da geladeira 1. Quando eu acesso aqui a posição da geladeira 1, perceba que aparece essa barra cinza descrevendo que eu estou na geladeira 1. É como se eu estivesse virtualmente acessando apenas a geladeira 1. Eu posso alterar se eu quiser ver um dos outros locais de armazenamento, mas vamos continuar por enquanto na geladeira 1. A geladeira 1 ela já tem cadastrada a gaveta de congelamento, a gaveta inferior, a prateleira 1, a 2 e a 3. Vou mudar aqui o contexto. Vamos então para a geladeira de número 2. Não esqueçam de clicar em aplicar. Na geladeira 2 eu não tenho nenhuma posição de armazenamento cadastrada. Então vamos cadastrar essas posições. Para cadastrar, basta clicar no botão verde adicionar. No nome, vou chamar aqui de congelador. Posso ou não escolher um ícone, posso ou não escolher uma cor. Nesse caso eu não vou escolher. Coloco em gravar. Está aqui informando agora que na geladeira 2 eu tenho uma posição cadastrada que é o congelador. Vou adicionar uma outra posição. Prateleira 1. Gravar. E aí eu vou adicionando as subdivisões internas. Lembrando que eu posso alterar o local de armazenamento ou posso simplesmente voltar para todos os locais cadastrados. Caso eu deseje mudar o nome de algum local, basta vir no botão editar, onde eu tenho acesso ao nome do local que está cadastrado. Então eu posso fazer uma alteração do nome, posso alterar o ícone, a cor e posso também alterar o número da etiqueta. Se
se um local de armazenamento ele não existe mais, basta clicar no botão excluir para retirar essa posição. Cuidado com essa função, porque você vai apagar tudo que tem internamente dentro dele. Então só faça isso se você tiver absoluta segurança de que essas informações já se encontram guardadas ou transferidas para um novo local de armazenamento. Há também a opção de eu fazer uma pesquisa. Então esse campo me permite, por exemplo, se eu quiser buscar quais são as geladeiras que estão cadastradas, eu posso ir escrevendo aqui, o meu sistema já vai filtrando. Perceba que não há necessidade de digitar Enter para que ele pesquise. À medida que eu vou descrevendo aqui, que eu vou adicionando as palavras, ele já vai fazendo a filtragem automática de acordo com o termo que eu estou escrevendo. Armário de livros só tem um, então não precisei terminar livros e dar Enter, botei só armário de L, ele já entendeu que tinha que ter a letra L aqui, e com L só tem armário de livro. Se eu botar de vidraria, ele vai mostrar os dois que estão cadastrados, e assim sucessivamente. Espero que vocês tenham entendido todas essas funcionalidades de como adicionar um local de armazenamento, como que eu adiciono as posições desse local, como que eu edito um local já cadastrado e a possibilidade de exclusão. Vou excluir aquele armário de vidrarias que eu adicionei agora. Ele pergunta se eu tenho certeza que desejo incluir esse item. Excluir, ele já retirou da minha lista. Temos os locais cadastrados. Já cadastrei as posições desses locais, agora eu preciso cadastrar o que está ocupando o espaço físico naquele local de armazenamento, que, como dito anteriormente, é o objeto. Então vamos aqui na geladeira 1, gaveta de congelamento. Se eu clicar nesse botão, eu vou cadastrar os objetos nesse contexto. Se eu clicar aqui embaixo, é um objeto que eu quero cadastrar na gaveta inferior. Se eu clicar aqui, um objeto na prateleira 1, e assim sucessivamente. Caso deseje editar algum conteúdo acerca da gaveta de congelamento, por exemplo, eu quero mudar a cor do ícone, eu clico em editar, venho aqui nessa guia de cor, seleciono a cor desejada, gravar, o sistema já vai mudar a cor do item de acordo com o que foi solicitado. Se você desejar gravar algum objeto que esteja na gaveta de congelamento, basta clicar nesse botão objeto. Ele vai abrir tudo que está já cadastrado na gaveta de congelamento. Como você percebe, eu tenho já cadastrado 3 caixas de amostra e 2 pacotes de tira de pH imobilizado. Mas vamos supor que eu queira cadastrar um novo objeto. Eu venho aqui no botão verde. Lembre-se sempre de checar o contexto, geladeira 1, gaveta de congelamento, kit de extração de ácidos nucleicos. Posso ou não escolher um item para ele, e aqui tem duas informações importantes. A primeira informação é o perfil de acesso do que você está cadastrando. O que significa um perfil de acesso público? Primeira observação que eu faço, público, ele não quer dizer que todas as pessoas vão poder ver. São apenas os usuários que tiverem acesso ao laboratório. Então, qualquer pessoa, para poder enxergar o ambiente virtual do laboratório que está cadastrado nele, só vai conseguir ver se ele for um usuário ativo daquele laboratório, com a permissão do gestor do laboratório para poder acessar o ambiente virtual. E o privado? O privado é quando eu não quero que outros membros de laboratório vejam aquilo que eu cadastrei. Quando eu selecionar um perfil privado, apenas o cadastrador, ou seja, o indivíduo que fez o cadastro, e os usuários que têm perfil de gestor conseguem enxergar. Por que nós criamos essa funcionalidade? Porque nós sabemos que muitas vezes os estudantes preferem que as suas amostras sejam de conhecimento apenas deles. Então eles não gostam, por qualquer motivo que seja, que outros membros saibam onde estão as suas amostras. Então, ao selecionar o perfil privado,
apenas a pessoa que cadastrou e quem tiver o perfil de gestor, que geralmente são as pessoas que têm mais confiança ou que têm mais tempo de laboratório, podem visualizar esse produto que está sendo cadastrado, esse objeto que está sendo cadastrado com o perfil privado. Abaixo desse perfil de público ou privado, nós temos um campo de QR Code. Eu vou colocar aí na apresentação um demonstrativo de uma cartela de adesivo que nós enviamos para vocês com etiquetas contendo QR Code, e isso serve para uma identificação visual mais rápida e para uma precisão acerca do uso do sistema. Vocês vão entender daqui a pouco qual a importância deste QR Code. Então, eu estou com a cartela aqui nas minhas mãos, vou escrever um dos códigos que vem embaixo do QR Code, 1C7F351, e colocar para gravar. O sistema inicialmente vai checar se esse código já está sendo utilizado. Se eu usar um código, por exemplo, vou copiar este código e vou utilizar para essa caixa de amostra que não tem. Vou vir aqui em editar, colocar o mesmo código aqui. Então, antes de gravar, ele vai avaliar se aquele código já está sendo utilizado. Se ele já estiver sendo utilizado, ele vai dar a informação, QR Code já utilizado em outro objeto. Então, eu não vou poder fazer a inclusão de dois objetos com o mesmo QR Code. Qual a importância desse QR Code? O QR Code, na nossa opinião, ele tem duas importâncias acerca da utilização do sistema. Primeira importância é o seguinte: vamos supor que você esteja fazendo algum procedimento no laboratório onde você pegou 4 ou 5 substâncias diferentes. Então você foi lá no local de armazenamento, na posição onde estava cadastrado, e pegou o frasco ou a caixa de amostra, pegou os objetos, levou para a bancada e fez o trabalho. E ao terminar o trabalho, você não lembra aonde que cada objeto estava inicialmente armazenado. Se você tiver o nosso aplicativo no seu celular, ou se você tiver um leitor de QR Code qualquer, você pode apontar para essa etiqueta. Ele vai abrir a página de login do sistema, ou seja, ele só permite visualizar a informação daquele objeto que tiver aquele QR Code, as pessoas que têm acesso ao laboratório no qual o QR Code está vinculado. Então, fiquem tranquilos que se alguém de fora vier e apontar para uma caixa de amostras ou apontar para qualquer objeto que tenha um QR Code, ele não vai saber o que é aquilo, o sistema não permite que ele tenha acesso a essas informações, e aí você vai ter a informação de onde, qual é o local, qual é a posição que aquele objeto está inicialmente cadastrado, e aí você devolve para aquela mesma posição. Desta forma, você evita que algo que está cadastrado na gaveta de congelamento da geladeira 1 possa ir para a gaveta de congelamento da geladeira 2. Desde que os usuários mantenham a integridade e o correto uso do sistema. O segundo aspecto importante da utilização do QR Code é o seguinte: vamos supor que vocês estejam procurando na gaveta de congelamento da geladeira 1 uma caixa azul de amostras, mas como vocês podem perceber aqui, existem 3 caixas azuis cadastradas, tá? Eu gosto de utilizar a cor da caixa, aquelas caixas de plástico que a gente compra que tem 81, até 100 posições. Eu gosto de utilizar a cor da caixa como a cor do ícone. Isso ajuda bastante na identificação visual, porque se você tiver 20 caixas cadastradas, algumas amarelas, outras verdes, outras vermelhas e azuis, você sabe que tem que procurar uma caixa azul. Mas você tem 3 caixas azuis. Qual é a caixa que você está procurando? Eu estou procurando a caixa de amostra do projeto 2. Que você pode identificá-la entre as 3 caixas só olhando o QR Code. Você sabe que está procurando uma caixa que tem um QR Code que termina com AB7. Então, rapidamente você vai conseguir identificar a caixa que você está procurando, porque você já sabe que é azul, então você já restringiu o número de caixas pela cor. Mas se você tiver mais de uma caixa daquela cor, você consegue, sem precisar abrir a caixa, apenas pelo código de etiqueta, identificar a caixa que você está procurando. Tá? Essa funcionalidade ela é particularmente importante quando a gente está trabalhando com Ultra Freezer. Por quê? Porque o Ultra Freezer ele fica a menos 70, menos 80 graus,
E nessa temperatura tão baixa, se ele ficar muito tempo com a porta aberta, a temperatura vai subir rapidamente, prejudicando as outras amostras e outros reagentes que estejam armazenados naquele ultrafreezer. Então nós pensamos isso com o intuito de ganhar agilidade e de ter um ganho a médio e longo prazo com a melhor conservação dessas amostras, com a melhor conservação dos reagentes e também com a vida útil do freezer, porque o compressor vai ter que funcionar menos tempo por conta de uma manutenção mais adequada da temperatura, por ter a operação de abrir e fechar a porta ter sido mais rápida. Ok, mas vamos supor que além de fazer o cadastramento de objetos, você também queira fazer uma busca pelos objetos. Voltando aqui à página inicial, você pode vir na guia de armazenamento em objetos, selecionar o contexto. Como você está procurando, você não sabe em que geladeira está, você não sabe qual é a posição, e aqui você selecionou todos os locais, todas as posições. Nesse momento o sistema vai trazer todas as informações que estão cadastradas e dentro do seu perfil de visualização. Lembrando que se você é um membro de laboratório, você não vai ter acesso a algumas informações que outros usuários cadastraram como privada, tá? Mas tudo que for público ou foi cadastrado por você, ele está acessível. E vamos supor que eu estou procurando aquela caixa de tiras de pH imobilizado. À medida que eu vou digitando, o sistema vai filtrando. Eu encontrei dois pacotes de tira de pH imobilizado. Todos os dois são de 7 centímetros de pH de 3 a 10, sendo que um eu coloquei a observação e encontra-se aberto, e o outro tem as 12 unidades fechadas. Caso eu use 3 unidades dessas tiras de pH e ainda restem 3, eu posso vir aqui no sistema e aviso ao próximo usuário que tem agora apenas 3 unidades. Então, com isso, você consegue ter uma melhor gestão do uso dos recursos no laboratório, porque os usuários eles sabem a partir deste momento aonde que está armazenado e quantas unidades daquele reagente ou daquele consumível, no caso a tira de pH mobilizado, está disponível para uso no próximo experimento. Ok? Certo. Falando agora um pouco acerca dos objetos. Então vamos voltar lá para os nossos locais de armazenamento. Geladeira 1. A gaveta de congelamento. E eu tenho aqui as caixas de amostra. Essa caixa de amostra, vamos supor que ela tem várias amostras dentro dessa caixa, até 100 amostras, e eu uso o sistema para fazer essa identificação. Então eu venho, clico no botão produtos, veja que o contexto é geladeira 1, gaveta de congelamento, caixa de amostras. Aqui eu já tenho 3 amostras cadastradas indicando a posição dessa amostra. Para incluir uma amostra, adicionar, posição A4, nome, amostra A 12 horas. Isso é uma amostra. E uma novidade que a gente não tinha visto ainda, validade. Eu posso ou não selecionar uma data de validade. Se eu estiver trabalhando com reagente, eu posso dar uma olhada qual é a validade daquele reagente e adicionar essa informação aqui neste campo validade. A importância de adicionar a validade dos produtos é que na tela inicial eu tenho esse aviso de todos os produtos que estão vencidos ou próximo da validade, que significa que eles vão se vencer nos próximos 30 dias. Então eu sei que no dia 20 de julho o tampão de extração que está no objeto kit de extração do RNA, ele vai se vencer. Sendo assim, eu posso administrar as rotinas laboratoriais nesse período para antecipar alguma extração de RNA que por acaso fosse ocorrer em agosto. Posso tentar antecipar isso para julho para evitar que eu use esse tampão ele já vencido. Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção. Voltaremos num outro tutorial falando de outras funcionalidades do sistema. Obrigado, até breve.